Maioridade penal é o tema do nosso Além da Notícia desta noite. Eu estou muito bem acompanhado aqui de dois especialistas e estou gostando muito de ouvi-los. Retomo este terceiro bloco com uma palavra do secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Stainer. Em 26 de março, numa entrevista, ele dizia assim: o problema é o ponto de partida, a visão de pessoa, o que se deseja com esta temática. Ele disse assim: lamento profundamente que alguns parlamentares queiram sanar uma doença com o paciente na UTI, aplicando uma dose que poderá levá-lo à morte, ao invés de criar as condições para curá-lo. A delinquência de adolescentes é, antes de tudo, um grave aviso. O Estado, a sociedade e a família não têm cumprido adequadamente seu dever de educar, formar e integrar. Professor Luiz, é isso? É isso sim. E eu diria que nós temos um sistema de ensino que ele abstraiu o fato de que há na sociedade pessoas delinquentes, perigosas, praticantes de crimes, e que há parte desse contingente já está aprisionado. O que eu quero dizer é o seguinte: o sistema educacional, ele abstrai. É como se, não, esse sistema aqui, ele é feito para excluir. Eu não estou dizendo que você vai colocar lado a lado o criminoso que está na prisão com o aluno da matrícula regular e que a família leva todo dia e busca na escola ou vai por conta própria. O que quer dizer é que o sistema educacional, ele fez de conta que essa parte da população não existe. Então, o projeto de Pátria Educadora tem que criar um sistema de restauração, de ensino restaurador e, de fato, reeducador dessas pessoas que, no caminho, praticaram delinquência, praticaram crimes e estão sendo encarceradas, estão sendo punidas e tal. O Estatuto da Criança e do Adolescente visa esta reintegração, este tratamento. Todavia, ele não ocorre, né? Não ocorre e não ocorre com ninguém, nem criança, não está ocorrendo. Olha, nem com os delinquentes adultos que estão nos olha, assim, a sociedade só deve desistir de um cidadão em casos absolutamente extremos. E olha, vamos ver a forma de desistir. Tá? Digamos assim, um criminoso, sociopata, estrangulador, estuprador, a sociedade tem que dizer, não, esse aqui, nós vamos desistir dele da seguinte forma: há países que é pela pena de morte, outros que prisão perpétua, sei lá o quê. O que eu chamo a atenção para a sociedade brasileira é que ela já desistiu de todo mundo que aparentemente não está dentro de uma conduta. Isto é, esta proposta da redução da maioridade é um entendimento de que deve desistir de todos. É fechar os olhos. Isso aí é tapar o sol com a peneira. Isso aí tem um efeito assim, digamos, de uma satisfação passageira para a sociedade, como se isso diz, fizemos aí, agora. Nós temos que criar um sistema educador. Olha, pergunte a uma pessoa que passou 20 anos na prisão o que ela recebeu de educação, o que ela recebeu de instrução para o trabalho. Eu não vou dizer que é zero, mas eu acho que o principal não está na idade. O principal não está na idade. O principal está: o sistema educativo brasileiro não pensou esta parte da sociedade. Mas eu quero voltar também na responsabilidade da família. Antes, professor Humberto. Sim, pois não. Sabemos que a desestruturação do sistema prisional brasileiro não contribui com esta reabilitação de um condenado, não é? Além disso, há a superlotação dos presídios. Certo. Pergunto para o senhor, diante do quadro e dessa proposta de redução da maioridade penal, se os presídios já estão superlotados, sendo adotada a redução da maioridade penal, como ficariam os presídios? Como ficariam os presídios? Como já estão os presídios? Os presídios hoje, no Brasil, estão em condições deploráveis, em sua grande maioria, não atendem a condições mínimas
de abrigar pessoas humanas, seres humanos, que mesmo sendo criminosos, têm que ser tratados como seres humanos. O que nós temos no Brasil, nós temos, pelas informações oficiais, nós temos entre 30 mil a 60 mil menores que estão recebendo algum tipo de medida socioeducativa. Essas medidas socioeducativas são várias, sendo que uma das mais rigorosas é o internamento de menores em estabelecimentos de reeducação, em estabelecimentos de correção. O senhor falou, estão recebendo medidas socioeducativas. Isso. Desejaríamos que eles estivessem recebendo, porque estão somente lá jogados. Não, eu estou falando das informações. Sim, sim. Então, imagine se essa maioridade for reduzida, houver uma redução para 16 anos. Imagine um número de menores, eu não falo em crimes somente de homicídio, em crimes de latrocínio, em crimes de tráfico de drogas, eu falo nos crimes em geral, porque essa redução da menoridade vai atingir todos os crimes que são previstos na legislação brasileira. Imagina o impacto disso nas prisões, imagina o impacto disso no sistema penal brasileiro, imagine o impacto disso na justiça. Enfim, é um impacto que não está sendo avaliado quando se propõe, no atual momento, essa modificação. Eu acho o seguinte, que se o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um conjunto de disposições que nada fica a dever de outros países civilizados. Mas imagine que esse Estatuto da Criança e Adolescente seja aplicado devidamente, o que não aconteceu desde que ele foi implantado em 1990. É um conjunto de normas, de leis fantásticas, mas que não é aplicado devidamente. E que buscam a humanização dessa questão. Então, imagine que se esse Estatuto da Criança e Adolescente, se ele fosse convenientemente, regularmente aplicado, se as instituições que ele prevê para atuar nessa questão, se essas instituições funcionassem normalmente, imagine se os menores tivessem um tratamento previsto pela Constituição Federal de proteção, com ensino, com direito ao trabalho orientado, com as famílias funcionando de uma maneira satisfatória. Imagine tudo isso, e aí eu acho que seria o caso que, se tudo isso estivesse funcionando bem e não estivesse reduzindo essa criminalidade juvenil, eu imagino que isso poderia ser objeto, sim, nessa ocasião, verificada essa falha, que seria objeto de um debate para a elevação, a redução da maioridade penal. Enquanto não houver todas essas falhas, tanto do sistema do Estatuto da Criança e do Adolescente, como do sistema penal atual, penitenciário atual, eu acho que nós não poderíamos nem discutir essa questão. Bem, vamos lá. Eu escreveria aqui Estado brasileiro, culpado. Escrevo aqui agora família. Professor Luiz, existem vários estudos que comprovam que a desagregação familiar, ela também é gravemente responsável por grande parte da delinquência juvenil que existe. Isto é, atenção, ninguém me entenda mal, mas grande parte daqueles que hoje se encontram nos presídios, se formos fazer uma pesquisa, e já foram feitas pesquisas científicas, as várias, no Brasil e em outras partes do mundo, comprovam que a maior parte dos que estão nos presídios tiveram
vêm de famílias desagregadas, isto é, foram criados, boa parte deles, sem pai presente em casa, foram criados em ambientes extremamente desagradáveis, ou saíram de casa. Quando se chega a esta conclusão, pode-se dizer também que a família tem culpa, não? Mas não, a família é muito perigoso ver assim, a família é uma abstração se ela for vista isoladamente, né? O que acontece nessa correlação entre família, ou escola, ou comunidade, sociedade com violência é o seguinte: vamos pegar assim, a criança, hoje não se fala mais em adolescente, né? A criança, o jovem, o adulto, né? E paralelamente, se a criança da família, se a criança na família já vê que os conflitos não são resolvidos na conversa, são resolvidos na pancada, na violência. Então ela já passa pela violência na família. Depois, se ela vive numa comunidade onde os conflitos daquela comunidade, ela vê lá como é que são resolvidos na violência, no acerto de contas. E que se a própria comunidade festeja, por exemplo, quando alguém, o sujeito foi lá e matou o desafeto, tal, resolveu como o que é ser homem, o que é ser o bom, o líder e tal. Então, família, comunidade. Aí se ela vai para uma escola, na escola os conflitos são resolvidos no duelo entre os jovens, na base da esperteza, da agressão, no bullying, sim, no massacre. Tá. Depois, se ela parte para a sociedade. Se uma sociedade ela vive um modelo em que os conflitos são resolvidos ou na base de quem tem poder econômico, quem tem poder político, quem tem bons advogados, quem é amigo da polícia, ou quem é amigo do chefão, do tráfico. Tá. Se na sociedade os conflitos são resolvidos também não de forma pacífica, de cultura de paz, mas de cultura de violência, então nós vamos ter muito problema. Por quê? Porque desde os modelos que a criança viu na família, então a família não está isolada. Sim. Agora, o que eu diria hoje... O senhor está nos ampliando um entendimento do quanto abrangente é a ideia de família. Mas acontece o seguinte, a família, todo mundo pensa assim, a família é aquela que está ali na parentela. A família somos todos nós. A sociedade é uma família. Somos todos nós. Agora tem um outro problema que é o seguinte, que eu vejo hoje. Eu só quero Só queria apenas dizer que a família vive hoje numa solidão imensa, patética. O que é ela, família, vamos fazer diante do resto do mundo? Então eu acho que falta esse amparo que a gente singulariza dizendo, faltou ao jovem, faltou educação, faltou emprego, faltou carinho, faltou um nicho para ele ir lá e refletir. A família também, a família como um todo vive perguntando, meu Deus do céu, o que nós fizemos? Por que os nossos filhos estão assim? O que nós vamos fazer agora? Então eu acho que as instituições nós temos que fortalecer as instituições que apoiam a família também. Porque não só a família está desarticulada, a maior parte das famílias brasileiras não está com o chefe, a mãe que é o chefe da família, trabalhando, cuidando dos filhos, numa solidão imensa. Então eu diria que a família hoje está muito fragilizada. E eu acrescento que também pesquisas científicas mostram o papel e a importância da presença masculina paterna na vida dos jovens. Sem esta presença visível, presente, próxima, a tendência é que boa parte dele tenha algum desequilíbrio na sua vida, seja em que área for. Pesquisas científicas também mostram isso. Olha, o tema é interessantíssimo. Professor Humberto, para concluir também, já estamos chegando no finalzinho, o seu pensamento final de tudo isso. Olha, eu
como uma reflexão final, eu diria o seguinte: em vez de estarmos preocupados com a redução da maioridade penal, o Estado, a sociedade, a família, todos nós temos que estar preocupados com o funcionamento das instituições que protegem o menor e o adolescente. Nós temos que estar preocupados que essas instituições funcionem bem, e isso exige investimentos do Estado, investimentos inteligentes, investimentos responsáveis do Estado. Isso exige recursos e isso exige, sobretudo, que o nosso ensino tenha uma dimensão muito mais elevada do que ele tem atualmente e que seja mesmo, eu diria, recuperado. Que o ensino não seja somente um local para que os jovens, os adolescentes adquiram informações técnicas, informações sociais, informações gerais, mas que adquiram educação. E educação consiste em princípios, em valores morais e em valorações de condutas das pessoas. A educação é a base. Para mim, a educação é a base. Depois que nós estivermos em outra situação, eu acho que aí sim nós poderíamos discutir essa questão da redução da maioridade penal. É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado, fiquei feliz de recebê-lo aqui. Professor Luiz, prazer também recebê-lo aqui. Olha, gente, esse programa você pode revê-lo na internet, na nossa página que está aparecendo aí. Agradeço aos nossos convidados aqui e certamente é tema para a gente conversar outra vez. Obrigado. Muito. Fique com Deus, você que nos acompanhou também. Boa noite, bom sono e até a próxima semana com mais um